Queria apresentar para vocês o que é a nossa série, é uma série nova, então a série FIA de webinars do Novo Futuro é um conjunto de palestras que será apresentado pelos nossos professores, especialistas de mercado, abordando diversos temas de administração com o objetivo de ajudar essas empresas, os gestores, vocês estão do seu outro lado nos ouvindo agora, a redefinir até as suas atividades em um novo cenário competitivo, econômico e social. Para isso, a gente elaborou uma programação bastante ampla e completa, que vai abordar áreas de gestão de pessoas, finanças, marketing, gestão empresarial, cenários econômicos, gestão de projetos, Big Data, TI, enfim, um conjunto de áreas para que todos os interessados possam acompanhar o que pensam esses especialistas, professores, profissionais, e, na verdade, tem contribuído bastante para o estabelecimento de estratégias de crescimento das organizações, né? Então, toda semana, um novo assunto, ou mais de um, provavelmente nós teremos mais de um seminário por semana, será tratado sempre às 19h30, né? Para quem não conhece a FIA, eu queria falar rapidamente sobre isso, ela já é reconhecida como uma importante referência na sua excelência de ensino em todo o mundo, né? E tem se mostrado como uma das mais avançadas instituições inseridas já internacionalmente, com convênios e intercâmbios com as principais universidades dos Estados Unidos, Europa, Ásia, Américas, enfim, né? E atua em três áreas. Na educação, desde os cursos de graduação em administração, também os cursos de pós-graduação, MBA, pós-MBA, mestrado profissional em gestão de negócios, e um portfólio completo aí de educação executiva também em EAD. Na área de consultoria, com mais de 8.000 projetos já realizados ou em desenvolvimento, né, que buscaram gerar não só conhecimento, mas inovações e estratégias para transformar as organizações públicas, privadas, terceiro setor, auxiliar bastante também os profissionais, né? Na área de pesquisa, a gente desenvolve, em conjunto com o professor Felizone, inclusive, né, desenvolvido pela equipe do Provar, o ranking de varejo e uma outra pesquisa, o índice de credibilidade na Black Friday, que é desenvolvido em parceria com o IBEVAR. Também desenvolvemos a pesquisa das melhores empresas para se trabalhar, em parceria com a revista Você S.A., Empresas Mais, em parceria com o Estadão e diversas outras. Esse ano aqui, que a FIA completa 40 anos, ela continua mirando esse futuro, colaborando para a construção de uma sociedade mais evoluída, mais consistente, mais justa, frente a tudo que a gente tem enfrentado nesse nosso presente recente aqui. Entendemos que a gente está em constante mudança, né, o que requer uma postura mais inovadora da instituição, na criação desses cenários, de novos ambientes, para gerar oportunidade e superar todos esses desafios aí. E, sobretudo, para estabelecer uma sociedade coerente com esses novos tempos. Então, reforçando essa nossa vocação para ajudar a construir um futuro, eu queria apresentar a vocês o nosso convidado, agradecendo já para ele por ter aceito nessa nossa inauguração aqui da série O Novo Futuro, que é o professor Cláudio Felizone de Ângelo, economista pela Universidade de São Paulo, é mestre e doutor em economia também pela FEA, professor titular da USP, um dos grandes especialistas em varejo, idealizador do Provar, com ampla experiência em administração, com ênfase em mercadologia, atua nos temas de varejo, internet, expectativa de consumo, um grande amigo que a gente está muito orgulhoso de ter conosco aqui. Então, professor, muito obrigado por estar conosco hoje, para inaugurar essa série, FIA, o Novo Futuro. A palavra está contigo. Muito obrigado, Roberto. Muito obrigado a todos que estão apoiando essa iniciativa da Fundação. Muito obrigado às pessoas que estão participando, com quem nós vamos ter oportunidade de interagir. É, de fato, um momento singular e um momento difícil da economia, da sociedade brasileira. Mas estamos aqui nos relacionando, continuando as nossas atividades, né? E isto é, de fato, o aspecto mais importante. E eu fui convidado para dirigir a palavra
ao grupo de pessoas interessadas em varejo e mercado de consumo. E, na verdade, a primeira coisa que eu acho que é importante dizer, não é que muitas vezes as pessoas confundem a atividade de varejo como um setor. Eu lembro quando nós começamos o Provar em 1990, lá se vão 30 anos, uma das coisas mais recorrentes era sempre uma associação direta com o supermercado. Até os primeiros logotipos que nos propuseram eram carrinho de supermercado, etc. Né? E, na verdade, o varejo não é isso. Né? O varejo não é um setor, o varejo é uma atividade da economia, é uma atividade de fracionamento, é a atividade de ligação, ou seja, liga o consumidor final com quem produz, no caso do varejo de bens, ou liga com o ofertante do serviço. Isso é o que é uma atividade de varejo. Muito bem. Então, nós vamos falar um pouco sobre essa experiência que nós temos e, a partir dela, refletir um pouco sobre esse momento muito particular, difícil, que nós estamos vivendo e tentar, na medida do possível, embora o futuro seja insondável, vamos tentar perscrutá-lo da melhor forma possível, discutindo acredito aí, com pessoas que militam nesse setor em diferentes segmentos para tentar visualizar um pouco mais aquilo que se avizinha. Então, aí a palavra futuro, né, o futuro do varejo, o varejo já procurei qualificá-lo, e eu vou aqui colocar para os senhores um programa muito rápido da nossa apresentação. Eu dividi essa apresentação em um conjunto de tópicos, né, que vão desde a questão da semântica, do significado da palavra crise. Vou fazer uma reflexão um pouquinho, estimulado por Sócrates, né? Só sei que nada sei. Vou falar um pouquinho das nossas escolhas, do que nós efetivamente temos como oportunidades. Vou tocar em um conceito que foi cunhado por um importante economista que militou muito na área de tecnologia, que é o Schumpeter, e que trouxe a ideia do princípio da destruição criativa. Eu vou falar um pouquinho sobre isso, porque eu acho que se aplica muito esse conceito nesse particular momento que nós estamos vivendo. Vou trazer algumas coisas sobre o desempenho recente do varejo, com alguns dados secundários, falar um pouquinho das variáveis que determinam o desempenho do consumo e traçar algumas perspectivas com base em alguns estudos que nós estamos fazendo, principalmente a partir de um processo contínuo de coleta e elaboração de dados provenientes das redes sociais, que tem sido uma fonte quase que inesgotável de construção de conhecimento, de avaliação de possibilidades. E vou terminar com uma visão, não é? Acredito, otimista sobre tudo isso que nós estamos passando nesse momento. Bom, uma coisa importante é o seguinte: a palavra crise ela é uma palavra de origem grega, né? E tem a ver com mudança, né? Mudanças. Muitos associam a palavra crise a vento, né? Porque o vento muda muito rapidamente.
e a direção do vento é aleatória, né? É quase um movimento browniano. Né? O movimento é um movimento browniano, né? Em que é muito difícil você dizer para onde vão soprar os ventos. Né? E essa analogia, né, com os ventos, né, nos traz, nos remete, evidentemente, a essa situação que, de fato, acaba muitas vezes nos assolando e nos colocando numa situação de perplexidade. Mas vamos começar com uma visão bastante real. É um texto que eu vou ler aqui, apenas o primeiro parágrafo. Né? Não podemos querer que as coisas mudem se sempre fazermos do mesmo modo. A crise é a maior bênção que pode acontecer às pessoas, aos países, porque a crise traz progressos. A criatividade nasce da angústia, assim como o dia nasce da noite escura. É na crise que nascem os inventos, os descobrimentos e as grandes estratégias. Quem supera a crise se supera a si mesmo, sem ter sido superado. Albert Einstein. Então, começando por aí, eu acho que a crise, seja ela como for, é um movimento inerente à natureza. Eu, outro dia, fiz um paralelo com, a, com, a, com os cataclismas que acontecem com os terremotos, que tem a ver com a movimentação das placas tectônicas. Né? Embora a geologia tenha evoluído muito, porque uma das características do conhecimento é a sua feição acumulativa, né? Por isso que aquelas ideias de reengenharia, como se em um determinado momento, a partir de um determinado momento, nós que erramos muito, vamos, a partir dali, acertar muito. O processo de aprendizagem se faz por acréscimos contínuos, não é? E nós vamos gradativamente aprendendo com os nossos erros, com os nossos acertos, muito provavelmente mais com os nossos erros, embora nós tenhamos muita resistência em admitir. Né? Mas, em que pese esse crescimento, esse acúmulo do conhecimento da geologia, está mantendo essa analogia que eu faço, né? Trago aqui para a reflexão nesse momento, né? Apesar desse conhecimento, nós assistimos, vez por outra, muito mais frequentemente do que desejaríamos, cataclismas, terremotos, né? Tsunamis, né? Que são devastadores. Né? O tsunami no Japão, as movimentações de placas tectônicas na Itália, né? Que até recentemente aí, causaram tantas vítimas. Então, por isso, só sei que nada sei. Não é? De fato, que pese esse nosso conhecimento, não é? Essas crises parecem nos impactar como de uma forma quase surpreendente. Agora, repare o seguinte, não é? Que muitas destas crises, elas, na verdade, elas são provocadas não pelo fato de não termos capacidade preditiva. Muitos acidentes acontecem por conta disso.
porque nós não conseguimos, de fato, controlar todos os fenômenos da natureza. Isso pode acontecer, mas não é sempre assim. É, é, não há dúvida, não é, que essa crise sanitária, né, os biólogos, os sanitaristas, muitos deles já apontavam com essa possibilidade. Até porque, em 1918, a gripe espanhola, que não tem nada a ver com a Espanha, né, é por conta do fato de que os países estavam em guerra naquela época e a Espanha era neutra. E o único país europeu que divulgava os mortos e a devastação causada pela doença era exatamente a Espanha. Né? Os países envolvidos na guerra, exatamente para não deprimir o moral das tropas, impediam que se divulgasse. E aí a Espanha ficou com essa pecha, né, de gripe espanhola que matou no mínimo 50 milhões de pessoas, e há quem diga 100 milhões de pessoas, né, em um espaço curto de tempo. E já se dizia, naquela época, ao longo de todas essas décadas, que a proximidade dos seres humanos com animais silvestres poderia, de fato, trazer para a humanidade um vírus ainda pior. Tá? Portanto, lá uma das possibilidades, uma das hipóteses bastante prováveis, há outras hipóteses, mas uma das hipóteses prováveis para esse impacto, para esse vírus da gripe espanhola é exatamente o mesmo, a mesma situação vivida hoje com o coronavírus. Nós temos outras situações, agora no que diz respeito à economia, né, que também atropelaram, os economistas atropelaram a sociedade, como, por exemplo, a crise do petróleo de 73, de 79, né? A crise de 29, uma crise de superprodução, né, devastadora para todas as economias do mundo, né? E a atual crise. Né? A crise, por exemplo, a crise dos títulos dos títulos imobiliários, muitos advertiam sobre essa questão, advertiam sobre os problemas que poderiam ocorrer. Mas a sociedade é um organismo complexo, né? E nós, muitas vezes, temos muita dificuldade em nos livrarmos dos padrões do passado, né? Em nos submetermos a determinados desconfortos. E, por muitas vezes, apesar de pessoas, de instituições nos mostrarem determinadas situações, nós ainda assim nos recusamos a ver. Né? É um exemplo assim cabal desta situação, que não precisa de nenhum tarólogo, nenhum astrólogo para dizer que vai acontecer, são os deslizamentos que matam todos os anos tantos brasileiros espalhados em diversas capitais do país. Não há dúvida, não é, que isto vai acontecer, todos sabem, e muitas vezes sabem até onde vai acontecer, mas outros fatores políticos, etc., acabam amortecendo essa vontade de mudar. E aí vem esse terceiro ponto que eu trago para a nossa reflexão, que são as nossas escolhas. Falo tudo isso antes porque a crise que estamos vivendo não é uma crise de um setor ou algo pontual, é alguma coisa mais ampla, que tem a ver com a forma como nós nos organizamos do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, do ponto de vista político. Né? Então, por isto, essa digressão
que vai, prometo, levar aí a uma reflexão pontual, específica para o setor de mercado de consumo e distribuição. Então, a verdade é que essa crise, ou essas crises, elas, de algum modo, elas não são evitáveis. Elas vão acontecer. Nós vamos ter um deslizamento, nós vamos ter um movimento das placas tectônicas, nós vamos ter uma crise de confiança, como a de 2008, nós vamos ter uma crise de superprodução, como a de 29. Isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Essas coisas estão fora, né, das nossas possibilidades de controle. Parte delas temos condições de controlar, e parte não. Parte delas temos condição de controlar como sociedade, né? Não do ponto de vista individual. Do ponto de vista individual, nós apenas podemos nos ajustar a esses fatos de uma forma melhor ou pior. Mas a verdade é que, dado que isto vai acontecer, acontece, o importante não é o que vai acontecer, mas o que você faz com aquilo que aconteceu. Então, as nossas decisões, e, portanto, as nossas escolhas, elas, ou as escolhas de modo geral, elas podem ser divididas em dois grupos. Dois grupos. Aquilo que eu posso fazer e aquilo que eu não posso fazer. Então, por exemplo, eu não posso evitar que haja uma queda de braços entre a Arábia Saudita e a Rússia no que diz respeito ao petróleo. Eu não posso, eu não tenho como evitar isso. Eu não posso evitar a disseminação do vírus, do coronavírus. Eu não consigo fazer isso. Mas há uma série de coisas que eu posso fazer. Veja só, como sociedade, nós discutimos durante um tempo grande a reforma da Previdência. Aprovamos a reforma da Previdência. Não foi simples, mas havia um desejo da sociedade no sentido de dar celeridade a essa aprovação. Depois, temos aí a reforma administrativa e a reforma tributária, que ficam aí no emaranhado das disputas políticas entre o Executivo, a Câmara, o Senado, as esferas judiciais, e as coisas não andam. Qual é o problema disso? O problema é que, quando nós não fazemos aquilo que nós podemos, nós somos solapados violentamente por aquilo que está fora do nosso alcance, magnificando aquilo que nos causa um grande problema. Foi assim. Foi assim. Aqui seria uma conotação política, né? Apenas de um observador, de um analista. Né? Nós vamos ver aqui algumas considerações quando estivermos olhando a evolução do varejo. Nós tivemos, em 94, o Plano Real, que, pela primeira vez na história, trouxe a possibilidade de uma visão de valor por parte dos consumidores. Quer dizer o seguinte, a ideia de preço relativo, não? Ou seja, 2 calças compram um paletó, o paletó o preço de um sapato, essa é a ideia de preço relativo. Não?
que se perdeu, porque com uma inflação de 100% ao mês, os jovens desconhecem essa realidade, mas quem é um pouco mais avançada na idade sabe do que eu estou falando, que as pessoas corriam, recebiam um salário e tinham que correr nos supermercados, por isso os hipermercados cresceram. Tinham que correr rapidamente, porque no dia seguinte aquele salário já estava valendo muito menos. Então, você tem um plano real, né? O governo de Itamar Franco, eu acho que é uma injustiça que se faz com Itamar Franco, não atribui isso a ele, e sim ao Fernando Henrique. Então, o governo do Itamar. Né? Depois nós tivemos, de fato, um momento muito importante da economia brasileira, com o presidente Lula, né? Um processo de ascensão das classes menos abastadas para um mercado de consumo mais denso, e com isso um crescimento muito significativo, né, da economia brasileira a partir de 2006, 2007, 2005, né, um crescimento mais robusto da economia, como nós vamos ver. E depois nós tivemos o governo da presidente Dilma, que considerava que os agregados econômicos, as políticas econômicas podiam ser definidas a partir simplesmente da vontade do governante, né? Tabelamento de juros, tabelamento de taxa interna de retorno, coisas que nos levaram a uma queda, né? um decréscimo da economia no momento em que todos os outros países cresciam. Então, nós não fizemos aquilo que nós podíamos fazer. E quando nós não fazemos aquilo que nós podemos fazer, nós somos solapados por aquilo que não está no nosso alcance. E foi o que aconteceu. E foi isso que aconteceu. Assume o presidente Temer, nós vamos ver uma melhora, apesar das condições políticas serem muito semelhantes, porque era o vice-presidente da República eleito na chapa da presidente Dilma, né? Mas, de fato, houve uma melhora do ambiente de negócios que foi novamente solapado por uma crise sem precedentes, não sem precedentes, né? Tem muitos precedentes, mas com a divulgação do tamanho das coisas erradas que estavam debaixo do tapete da República. Então, uma das primeiras reflexões que creio que nós todos devemos fazer é exatamente o que nós vamos fazer a partir do momento em que nós percebemos que nós não fizemos aquilo que devia ser feito. Então, a reforma, nós precisamos, o Brasil precisa de reformas. A reforma tributária é absolutamente fundamental para toda a economia brasileira, mas muito, muito para o mercado de consumo, para o varejo. Então, temos aí, uma ausência, né, das nossas escolhas, como se tivéssemos amortecidos por situações anteriores que nos mantiveram exatamente na situação que estávamos, né, inertes, sem disposição de mudar, sem disposição de transformar. E é isso o que fala o princípio da destruição criativa de Schumpeter. E aqui eu vou fazer um paralelo, porque já que nós estamos falando hoje, quando você liga a televisão, 24 horas sobre coronavírus, sobre
sobre essa infecção, né? Vamos fazer aqui um paralelo, que é exatamente o seguinte. Como é que um indivíduo se infecta de um vírus, seja ele qual for? Não é? A primeira coisa, ele precisa ter contato com o vírus, de alguma forma. No caso desse vírus, né, é um vírus que se transmite por gotículas, etc. Mas há outros, como o do ebola. Existem diversos meios pelos quais os vírus são transmitidos. Muito bem. Mas, assim, não basta só você ter contato com o vírus. Tá? É preciso você ter uma carga viral suficientemente grande para que ele provoque a infecção do organismo. Então, você pode ter contato com o vírus, pode acontecer de você não ter contato com uma carga viral tão pronunciada, e por isso o teu organismo reage, por isso você não se infecta, etc. Né? Muito bom. Então, assim, Schumpeter dizia o seguinte, que os mercados, eles passam por situações que podem ser caracterizadas do seguinte modo: passam por situações de calmaria, como um barco que está no oceano, navegando tranquilamente, ao sopro do vento, às vezes um vento caótico, mas um vento. Mas, repentinamente, as condições climáticas mudam e as ondas que eram pequenas se tornam ondas avassaladoras, né? Ondas que engolem os barcos, fazem que essas embarcações sossobrem, né? e desapareçam. E aí ele diz o seguinte, né? Existem no ambiente dos negócios a mesma situação. Existem momentos ou períodos de absoluta calmaria, ou de muita calmaria. E as organizações navegam ao sopro desses ventos amigáveis, relativamente amigáveis. Mas, repentinamente, as condições de mercado são impactadas por mudanças muito grandes, né? Ondas enormes aparecem. E o que acontece? Acontece que aquelas empresas, né, que não se prepararam, que não olharam para este cenário com cuidado, né, não desenvolveram, né, condições de responder a estas mudanças, elas simplesmente desaparecem. Um processo de destruição. Mas ele é criativo, um processo de destruição criativa. Eu vou aqui trazer um exemplo nosso, o que nós estamos vivendo lá na FIA. Com seus diferentes núcleos, com suas diferentes competências, a FIA opera em diferentes áreas de conhecimento, a minha é uma particular área, mas há muitas outras áreas de conhecimento. O que aconteceu? O que aconteceu? O que ocorreu? E aqui eu, ao falar isso, não estou fazendo absolutamente nenhum proselitismo, dizendo que nós fizemos aquilo que tinha que fazer. Eu não sei ainda se nós fizemos tudo o que tínhamos que fazer, mas nós íamos nos preparando. Nós íamos nos preparando para um atendimento de uma demanda. O nosso mercado é um mercado de consultoria e um mercado de educação. E o que nós víamos, todos os nossos professores, né? O que nós víamos? Nós percebíamos que as empresas, né, estavam demandando, né, não apenas programas presenciais, mas também programas à distância, sejam esses programas síncronos ou assíncronos, mas demandavam, né, muito diferente do que acontecia
no início da década de 90, né, onde essas coisas estavam muito, muito longe da nossa realidade. Mas, gradativamente, as empresas assim, exigiam, né, pelo menos parte do programa, etc. E nós vimos nos preparando. Né? De repente surge o que? O coronavírus. O coronavírus surge. Nós agora que estamos aqui presos em casa, a gente perdeu um pouco a noção de tempo, né? Mas, assim, fim de março, a última semana de março, nós tomamos assim tomamos ciência, né, da gravidade desse vírus e como isso ia impactar o nosso negócio. Mais para frente eu vou mostrar para vocês que nós construímos um indicador do medo muito interessante. Vou mostrar para vocês mais para adiante. Mas nós tomamos consciência desse vírus e como isso ia impactar o nosso negócio. Muito bem. Então, aquilo que nós íamos fazer ao longo do tempo, talvez, desse ano ou dos anos, nós tivemos que fazer em 15 dias. Nós tivemos que fazer muito rapidamente. É aquilo que o Einstein disse. Aquilo que o Einstein disse. E, se nós olharmos do ponto de vista da biologia, a resposta é muito simples. Quem olha, quem lê um pouco sobre a evolução da humanidade, vai perceber que nós fomos criados ou adaptados, independentemente de qual é a nossa perspectiva religiosa, sim ou não, mas, independentemente disso, a verdade é que nós sempre procuramos poupar energia. Essa é uma realidade. Nós procuramos poupar energia. E isto pode ser mais ou pode ser menos. Então, nós vamos fazendo as coisas, entendam os limites disso que eu vou falar, mas nós vamos fazendo as coisas no limite da necessidade. Né? Um pouco mais, um pouco menos, dependendo do tipo de personalidade. Né? Mas são raras aquelas pessoas que são realmente visionários, que querem mudar. Né? E, normalmente, esses visionários não sobrevivem por muito tempo, não é verdade? E, em geral, uma das coisas que se faz é matar os profetas. Né? Profeta não quer dizer aquele que profetiza. Profeta quer dizer aquele que fala a verdade. E o que nós fazemos com os profetas, nós matamos, né? Porque nós não gostamos de quem fala a verdade. Então, o princípio da destruição criativa é exatamente esse, né? É que, em determinados momentos, há uma ruptura. Eu falei do Einstein. Então, nós temos uma física newtoniana, né? Até o começo do século passado, e temos a física da relatividade. Há uma quebra, há uma ruptura no sistema. O advento das vacinas é uma quebra e ruptura. Então, se você olha com cuidado as empresas que hoje nós enaltecemos, 20 anos atrás, muitas delas não existiam, 30 anos atrás não existiam, elas não estavam aí. Se eu hoje conversar com os meus alunos e falar sobre Matarazzo, eles não sabem quem foi. Não sabem quem foi. E se nós retrocedermos no tempo, nós vamos ver que Matarazzo é o símbolo da industrialização do Brasil. O exemplo mais marcante da industrialização do Brasil. Se alguém falar sobre Paul Getty, ninguém sabe quem foi. Paul Getty foi um grande empresário ligado ao petróleo. Ninguém sabe quem foi. Então, mas conhece o Bezos, conhece o Bill Gates, né? Enfim, são essas pessoas que estão aí. Né? Muito bem. Então, essas empresas, essas organizações, elas nasceram de uma situação absolutamente nova ou
se levantaram como fênix, né? Se reinventaram. É o caso da IBM, por exemplo, né? Uma produtora de equipamentos que não acreditou lá atrás, né, no desenvolvimento dos microcomputadores, dos PCs, dos personal computers. Não acreditou nisso, só acreditava no mainframe. E teve que se reinventar, e se reinventou. Então, é nesse cenário, né, que nós podemos ver, né, analisar o desempenho de um setor qualquer, seja ele qual for, no caso aqui, o desempenho do varejo. Então, aqui, por exemplo, eu estou compartilhando essa tela com vocês, que é algo aqui que eu já aqui falei um pouco para vocês, quando eu fiz um rápido percurso aí na história recente do país, né? E mostrei um pouco esta questão da evolução, né, da economia brasileira, mas aqui nós temos os dados do IBGE, né, do IPEA-Data, né, e mostra exatamente aqui o crescimento das vendas de varejo ano a ano, desde 2003, início, janeiro de 2003, até 2020, janeiro de 2020. O que chama atenção neste gráfico? Né? Hoje, até por conta do coronavírus, todo mundo está entendendo de gráfico, né? Todo mundo está entendendo de derivada primeira, derivada segunda. Né? Mas aqui, assim, olhando para esse gráfico, nós vamos ver o seguinte: você repara naturalmente, né, que até aqui, 2005, nós víamos num crescimento, né, uma taxa de crescimento, que tem uma declividade, que muda. Né? Muda a partir de julho, meados de 2005, e passamos a crescer mais celeremente. Então, a crise, de fato, de 2008, né, embora o pessoal tenha feito piada, né, de fato, o impacto tem um impacto importante na economia brasileira, mas não foi aquele impacto que se imaginava. Não foi uma onda avassaladora. Eu não vou dizer que foi uma marolinha, né, mas o impacto não foi aquele que foi imaginado. Por quê? E aí é importante estabelecer essa posição. Né? A teoria econômica ela se desenvolveu, né, até a década de 30, né, calcada fundamentalmente na ideia dos economistas clássicos que valorizavam muito a presença e a importância do mercado. Deixa que o mercado resolve. Esta é a visão liberal. Né? Deixa que o mercado resolve. Em 29, nós tivemos uma crise monstruosa, né? E que se prolongou por toda a década de 30. As pessoas esquecem muitas vezes isso. Em 36, portanto, em meados da década de 30, surge o trabalho seminal de John Maynard Keynes, um economista inglês, versado em matemática e estatística, mas o livro não se utiliza dessas ferramentas, e escreve o livro Teoria Geral, que muda ou que estabelece uma nova rota para o desenvolvimento teórico, para a apreciação das condições econômicas dos países e do mundo. Então, Keynes diz, olha, em situações como essa que nós estamos vivendo, que era a crise de 29, e o trabalho publicado em 36, a confiança dos agentes econômicos está profundamente abalada.
Qual é a essência do pensamento keynesiano? Keynes dizia o seguinte: os empreendedores são dotados de um espírito que ele chamou de espírito animal. Assim como o animal, a fé, busca a caça, o empreendedor se move induzido pelo lucro. Mas esse movimento do empreendedor induzido pelo lucro depende do seu conjunto de crenças. Quando você vai para a praia e você sobe a serra, muitas vezes, chegando no topo, você é obrigado a parar. Porque a névoa é tão grande, é tão densa, que ela impede que você enxergue. O que acontece? Os carros param, a economia para. Então você precisa vencer essa resistência. Para vencer essa resistência, o governo deve entrar gastando. O governo deve prover os recursos de modo a restabelecer a confiança para que os agentes econômicos, o empreendedor, movido pelo espírito animal, invista. O seu investimento gerará renda que vai financiar a poupança que gerará os investimentos no próximo ciclo. Se isso não for feito, a economia continuará num processo de descida, de queda significativa. O que aconteceu? Em 2008, o governo entrou gastando. O governo gastou. E nós conseguimos, conseguimos superar os impactos deletéricos dessa crise, da crise de 2008, basicamente uma crise de confiança, mas que teve prolongou-se por 12, 15 meses. Mas foi amortecida por esses gastos. Mas o que acontece? Todos sabem que uma pessoa que está com Estou fazendo essas analogias com a saúde, porque nós estamos num momento muito que enseja muito esse tipo de reflexão, não é verdade? Então, você, quando alguém tem uma crise coronária aguda, tá? Os médicos normalmente dizem o seguinte: olha, tem um remedinho que é um sublingual, que é o Isordil, você põe debaixo da língua. Antes, se sentir o seu peito doer, o seu braço está doendo, etc., você não consegue se movimentar, põe o Isordil debaixo da língua. Muito bem. Agora, você não pode ficar botando Isordil a todo tempo. Isto é para um momento da economia. Passamos a acreditar que a mágica dos gastos funcionava sempre. E nós continuamos. O que aconteceu? Aconteceu o seguinte, que em 2013 ou 2014, nós tivemos um processo de recessão, acho que foi 0,1% de queda, não é? E depois, primeiro nós tivemos um crescimento, depois nós tivemos uma queda de 0,1%, e depois duas quedas de 3,5%, seguidas, não é? E aí alguns crescimentos. Pois não? Alô? Estão me ouvindo? Estou sendo ouvido ou não? Professor, estamos ouvindo sim, só continuar. Estamos. Aí, se tem algum crescimento pífio, né, que
que nos trouxe até 2020. 2020, aqui vocês estão vendo aqui na pontinha, uma quedazinha em relação ao período, a novembro, por exemplo, mas algumas pessoas, alguns jornalistas me perguntaram se já era consequência do coronavírus. Não, não é. É consequência daquilo que nós não fizemos e devíamos ter feito. O vírus só vai agravar a situação. Essa queda é exatamente aquilo que devia ser feito e deixou de ser feito. Por quê? Porque o índice de consumo, o índice do IBGE, é construído e não pega ainda, a data em que houve o levantamento, não pegou os impactos da crise do coronavírus. Esse é o impacto daquilo que nós já devíamos ter feito, assim como em outros períodos a mesma situação também já havia ocorrido. Ou seja, nós somos recorrentes nessas condições. Nós aprendemos pouco com aquilo que acontece. Muito bem. Essa melhora que aconteceu no governo do Temer, sem nenhuma conotação, por favor, política, apenas os dados, tem a ver com os efeitos das variáveis que impactam a economia, e impactam particularmente o mercado de consumo e o varejo. Bom, primeiro, nós tivemos uma ampliação da massa real de salários. Melhorou. O emprego começou a crescer um pouquinho. Não muito, mas melhorou. E, mais recentemente, nós tivemos uma queda muito significativa da taxa de juros na ponta, mais de 20 pontos percentuais. Uma taxa de juros ainda muito alta, mas significativamente muito menor do que aquela no começo desse período. Então, essas são as condições que nos trouxeram para este momento. E aí aparece aquilo que nós não podemos evitar, que é o coronavírus. E aí eu vou aqui mostrar um pouco para vocês desses impactos no mercado de consumo. E isto é resultado de um trabalho que o Provar faz, o Provar da FIA faz, junto com o IBEVAR, onde eu também sou presidente, e uma empresa coligada que presta serviços para nós, que é a Epistemics. Muito bem. Então, o que nós fazemos? Nós coletamos informações das redes sociais ao longo do tempo, e essas informações são examinadas a partir de procedimentos estatísticos como data mining e a aplicação de tecnologia que se chama processamento de linguagem natural. Então, estas informações são decodificadas, sejam essas informações mensagens que estão, obviamente, abertas, não invadimos nenhuma conta pessoal, são informações disponíveis e abertas, sejam essas informações presentes em diversas mídias como Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube, e essas informações, então, vão sendo processadas a partir de critérios estatísticos, de critérios matemáticos, sendo buriladas, e as informações são examinadas a partir desse procedimento de avaliação semântica, que é essa metodologia vinda da área de linguística. Pois bem, então, qual o impacto imediato do coronavírus? Então, esse impacto imediato eu vou falar da Páscoa. Na Páscoa, e depois vamos falar um pouquinho mais para frente, porque o varejo, na verdade,
O varejo ele funciona, ele é sazonal. É Natal, Black Friday, Dia das Mães, Dia dos Namorados, Dia dos Pais, Páscoa. É isso que é importante, não é? Aliás, é sempre assim quando os jornalistas nos procuram, não é? Saber como é que vai ser a Páscoa, agora já estão querendo saber como vai ser o Dia das Mães. Não vai ser muito diferente do que nós vamos assistir para a Páscoa. Tá aí. Não sei se os senhores estão vendo, não é? Eu estou vendo aqui uma coisa que. Deixa eu tirar aqui. Perfeito. Então, vocês estão vendo aqui, aqui é o índice de intenção de compra de produtos da Páscoa, é chocolate, tudo que tem a ver com a Páscoa. Não é à toa, né, que os empresários ligados a essa indústria ou a esse comércio estão absolutamente desesperados, e eu acho que eles têm razão para esse desespero. Não é? Então, o que você está vendo aqui? Né? Você está vendo aqui o perfil de evolução dessas vendas, né, até chegar na Páscoa, né, dos dias, quantos dias faltam para chegar na Páscoa, só que eu peguei 45 dias, né, desde 40 dias, e você vai chegando próximo do dia do domingo de Páscoa. Então, o que você vê aqui? Você vê aqui, estão construindo um índice, portanto, aqui o azul corresponde a 2019, nós tínhamos aqui um índice de 100 ou de 1.000, como você queira, tá? E nós estamos agora em 2020 abaixo de 250. Se é 1.000 lá, que é 250, pode botar uns 230. É uma queda muito significativa. Tá? Então, essa é uma primeira avaliação de produtos voltados exatamente para a Páscoa. Né? Vou mostrar aqui também para vocês. Deixa eu, como é que eu... Agora eu vou mostrar aqui os impactos da pandemia no coronavírus no varejo brasileiro, usando exatamente a mesma técnica, né? a mesma a mesma a mesma abordagem conceitual com que nós fizemos essa primeira. Então, vocês vão ver aqui o seguinte. Nós temos aqui informações sobre o Covid-19, um indicador do medo. Depois, se vocês, eu não vou entrar no detalhe da construção disto, mas se alguém quiser entrar no site do LabFin Provar da FIA ou do IBEVAR, vai encontrar todas as explicações técnicas da construção dos indicadores. Né? Depois nós temos aqui um indicador do medo, né? Do medo econômico, né? Que é esse laranja, tá certo? E nós temos aqui novos casos. Tá? Se você clicar aqui sobre uma determinada variável, ela desaparece e nós ficamos somente com a variável que está não clicada. Então, o que a gente vê, né, que, de fato, nós tivemos aí um movimento muito grande, um volume de informações muito grande, né, a partir de 19 de janeiro até começo de fevereiro, parou, né, voltamos a ter muita informações sobre essa questão a partir de dia 13, depois caiu um pouco, etc. Bom, o que você vai ver? Você vai ver, primeiro, né, que as informações sobre o Covid estão muito relacionadas, né, com o medo. Né? Então, dizer, claro que aqui nós temos uma diferença grande, mas a partir daqui as coisas andam para e passo praticamente com o que a imprensa divulga a respeito, ou seja, o medo está muito associado, que é uma coisa absolutamente esperada, com as informações relativas a esse vírus. Né? Você pode também, né, uma coisa interessante aqui, fazer o seguinte, você
Veja o seguinte, aqui eu quero mostrar aqui isto. Repara o seguinte, né? Existe uma coisa que se chama o medo, é uma variável subjetiva, e os novos casos é uma coisa objetiva. Você repara que essas coisas caminham mais ou menos, né, juntas, mas acontece o seguinte: em determinados momentos, né, o número de casos cresce, mas o medo cresce muito mais rapidamente. E é interessante que muitas vezes o medo cai quando o número de casos está subindo. Quer dizer, mostra exatamente o descolamento, não é, das pessoas em relação à realidade. Não é? Vez por outra, elas magnificam, vez por outra, elas minimizam as informações. E aqui está, muitas vezes, o perigo, não é? Que é exatamente o que eu vi hoje, por exemplo, a preocupação aqui em São Paulo das pessoas estarem saindo mais, afrouxando, digamos, os controles. Aparentemente é verdade. Né? Aparentemente é verdade. Talvez, né, seja uma coisa seguinte, né? Aqui é uma coisa eu vou colocar, mas eu guardo isso como um exemplo muito significativo. Tá? Uma certa vez eu estava indo para Juiz de Fora, né, com o motorista que estava me levando para ministrar um curso, e lá no Rio de Janeiro e passando naquela avenida, eu conheço pouco o Rio de Janeiro, embora tenha ido muitas vezes, eu olhei e vi assim um negócio caído no meio da pista. Né? Aí eu perguntei para o motorista, falei, mas o que é aquilo? Né? Ele falou, aquilo é um presunto, professor. Eu falei, um presunto? Aí ele falou que uma pessoa morta. Né? Bom, no dia seguinte, né, a minha aula começava, eu peguei o jornal, e a coisa mais terrível, né? Eu abri na primeira página, estava a foto daquela situação, e o que mais me espantou, e eu guardei para o resto da minha vida, foi que aquela pessoa estava viva, né? E estava se mexendo ali. E os carros simplesmente se desviavam, né? Desviavam como se nada fosse, como se fosse uma caixa ali colocada no meio da pista. Ou seja, as pessoas se acostumam com o infortúnio. Né? E talvez seja isso aqui exatamente que esteja acontecendo. Vez por outra magnificam e vez por outra se acostumam com essa situação de infortúnio. Aqui você tem também, né, uma situação que tem a ver com. Olha só que interessante, né? Aqui. Um minuto, desculpe. Vou cortar esse, deixar esse. Senhores e senhoras, o seguinte, né? Com a correlação grande, não é? Entre. Eu quero tirar, deixa eu tirar aqui, esse aqui. A correlação grande entre o medo sanitário e o medo econômico. Elas estão juntas. De fato, é natural que essa preocupação esteja aí dividindo muitas vezes as pessoas, né? Porque o medo está muito correlacionado. O medo do que vem depois, o medo do desemprego, o medo de não conseguir o sustento da família, etc., está muito relacionado a essas condições do medo sanitário. E, lamentavelmente, né, eu vejo às vezes aqui, nós estamos assistindo, né, os governantes que, lamentavelmente, também não se entendem, né, é uma coisa absurda, uma situação dessa, é quase que numa guerra, né, o general contra, o presidente contrário ao general. Ou seja, é uma coisa totalmente nonsense. Né? Mas
num âmbito como esse, né, essa situação tão dramática, as pessoas que estão em condições muito confortáveis pedirem paciência, né? E esses recursos que são absolutamente fundamentais para essas pessoas, que são R$ 600, e que são fundamentais para as operações de varejo, né? Quando nós vemos os grandes bancos, as grandes empresas de varejo não demitirem, é o que é esperado, é o que devia acontecer, né? Não existe nada diferente daquilo que se esperava. O difícil é imaginar um pequeno negócio, um pequeno varejo, uma pequena operação, um franqueado, né, que é muito suscetível a esses impactos, não se ajustar, não conseguir, não poder se ajustar, né? Então, aqui nesse primeiro gráfico, aqui nós mostramos, né, esse indicador de medo e as suas relações. Aqui nós temos o indicador de medo e a intenção de compra. Nós, gradativamente, não é? Nós fazemos a cada trimestre, o Provar, o IPVAR, o Provar da FIA, o IPVAR, fazem um levantamento das intenções de compra. Mas nós também fazemos levantamentos mensais, etc., né? Agora vamos fazer também para o Dia das Mães, né? E vamos acompanhando o mercado, principalmente nesses momentos. E aqui você vê o seguinte, né? Vou tirar o indicador do medo, vou mostrar só alguns itens que dão uma ideia, né? São produtos, são bens duráveis, né? E nos dão aí uma ideia, né, de como estão as coisas. Então, aqui as coisas têm que ser entendidas por patamar, né? Então, aqui você tem um patamar que está entre 60 e 70, e aqui você está aí com esse patamar aqui, que está, se eu não me engano, por volta abaixo de 40. Esse é o tamanho do tombo, né? Aí você tira a geladeira, você põe fogões, mesma coisa, você tem um patamar aqui, este valor está aqui embaixo, o tombo é mais ou menos este, né? Você tira fogões, você põe televisores, o patamar está mais ou menos aqui, nós também aqui em 30 de março estaríamos aqui, tem uma queda não tão pronunciada, por razões mais ou menos evidentes, né? Máquina de lavar também, né? Também um impacto bastante significativo aqui, né? Média aqui, aproximadamente aqui. E, finalmente, os fornos de micro-ondas, né? Assistimos aqui estas quedas. Mas os principais impactos têm a ver, né, com o valor das ações na Bolsa, né? Então, aqui nós temos o indicador do medo, né, e o valor das ações das empresas, né, no caso de calçados e acessórios, né? Olha só o tombo, né, dessas empresas, da Alpargatas, a LPA3. Né? Você pode ver aqui também o tombo da Arezzo. Podemos ver também aqui a Centauro. Né? Podemos ver da Grendene, um mergulho, praticamente um mergulho. Né? E aqui, desculpe, aqui da Vivara. Tá? Muito bem. Aqui nós temos o indicador do medo e o valor das ações da Bovespa de outras empresas, né? Essas empresas de vestuário. Né? Então, indicador do medo, a Lojas Marisa. Estou apagando apenas para vocês terem uma ideia, mas olharem com mais precisão. Né? Aqui da CIA, Brasil. Aqui da Hering. Aqui da Restock. E da valorizada Renner. Né? Da valorizada Renner. Muito bem. Eletroeletrônicos. Tá? Vamos ver aqui a B2W. Tá? Mesmo as vendas pela internet, olha aqui, tá? Uma queda,
violenta, compatível com os números anteriormente apresentados, né? A Magazine Luiza, igualmente, uma queda, um mergulho, né? E, finalmente, aqui, a Via Varejo. Supermercado e hipermercados, aqui vocês vão ver um movimento muito menor, né? Que era absolutamente esperado. Né? Uma situação mais estável, mas mesmo assim, olha o GPA, né? Uma queda pronunciada. Carrefour, queda. E Raia Drogasil também a mesma coisa. Bom, e aqui nós fizemos um último gráfico, dois últimos gráficos, que, se alguém depois quiser examinar com mais cuidado isso, pode tirar outras informações ou entrar em contato e nós podemos explicar alguma coisa a mais que eventualmente possa interessar. De fato, eu diria o seguinte, que essa crise, né, ela é absolutamente singular. Tá? Algumas pessoas dizem, fazem comparações, né, se ela é maior ou menor que a de 2008 e 2009. Eu vou dizer que é maior que 2008 e 2009, né, pelo tamanho das conexões. Tá? Mas uma crise, ela dura, né? O tempo, o seu tempo é função, né, do tamanho do soco, e esse soco foi muito maior do que a crise de 2008 e 2009, né, e também da duração, né, dessa crise. Né. E aí é onde eu tenho sou mais otimista, né, que pese este impacto muito forte, né, o que aconteceu na crise de 29 também se fazem algumas comparações, né, é que em 29 não se tinha conhecimento profundo do funcionamento dos agregados macroeconômicos. Né? Então, demoraram muito a agir. Né? Os governos demoraram muito a atuar. Nós, aqui, neste momento, né, os governos têm agido muito mais rapidamente. Né? O governo americano, muito rapidamente, está colocando 2 trilhões, né, que é o PIB do Brasil, né, para amortecer esses efeitos. Além disso, o FED também vai atuar, os países europeus. Isto tende a mitigar os impactos dessa crise. Mas dificilmente nós vamos ter uma crise que não se prolongará por um período razoável, digamos aí 12 meses. Não é? Não será simples, não é? Nesse período. Agora, eu comecei com uma frase do Albert Einstein e vou terminar com uma frase inspiradora, creio eu, do físico inglês, do físico alemão, né, austríaco, dizendo o seguinte: a mente que se abre para uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Eu tenho certeza que, depois que nós passarmos por essa crise, nós vamos mudar. Assim como nós, lá da FIA, e eu tenho dito isso a todos os meus colegas, né, a maneira como nós vamos lecionar vai mudar completamente. A maneira como nós vamos nos relacionar vai mudar completamente. E eu acho que isso é uma janela de oportunidade em que pese todos os efeitos terríveis dessa crise que nos assola. Isso aí, professor. É isso.
Bom, muito obrigado, quero agradecer aí pelo senhor. Tem algumas perguntas aqui que as pessoas fizeram. Eu vou tentar sintetizar em algumas delas, né, para a gente concluir. Eu começo com um comentário que eu recebi, na verdade, estava discutindo até com um aluno hoje. O UOL fez um fórum de debates hoje, que teve o pessoal do Magalu, que foi citado pelo senhor nos gráficos, o pessoal da OLX, também da Nestlé. E um ponto que pareceu interessante foi quando eles citaram essa questão relacionada com o medo sanitário e o medo econômico. Porque o que eles disseram que estão fazendo é assumindo que não haverá demissão. Eles estão propondo uma campanha para não haver a demissão, exatamente para dar segurança para a população e que a recuperação será o mais rápido possível dentro desse espectro de tempo e dessas condições. Eu acredito que essa é uma boa política, ou seja, combater o medo para o medo econômico para ajudar no medo sanitário. A percepção é um processo seletivo. Nós olhamos e selecionamos do ambiente elementos que constroem aquilo que nós passamos a ver ou a sentir. Então, é muito. Muitas pessoas conhecem, né? Aquela pinturazinha ou aquele desenho em que algumas pessoas olham e veem uma senhora e outros olham e veem uma jovem. E aí se pergunta por que você está vendo uma jovem e por que os outros estão vendo uma senhora. Porque dependendo da maneira como você organiza as informações na sua cabeça, você vai ver a velha ou você vai ver a jovem. A percepção é a maneira como você constrói o cenário na sua cabeça. E como eu disse, né, os agentes econômicos criam os investimentos ou geram os investimentos, né, que geram a renda. E para que esses investimentos efetivamente aconteçam, você precisa acreditar. Né? É preciso haver a crença, né, de que isto pode ser feito. Sem dúvida nenhuma, né, estes movimentos que impactam a sociedade podem, sem dúvida, ajudar a mitigar os impactos perversos da violência. Legal. Eu tenho uma pergunta aqui também feita pelo Leandro, o Leandro Costa. Ele gostaria de ouvir a sua opinião sobre a abertura do varejo em segmentos não essenciais, respeitando as regras de afastamento social. Olha, eu diria o seguinte: essa é uma questão que tem que ser colocada para os epidemiologistas. Sem dúvida nenhuma, né, nós não podemos separar, né, os impactos econômicos dos impactos perversos produzidos por essa crise. Entretanto, é bom que se diga, todos os economistas sérios têm apontado nessa direção. Os impactos podem ser muito maiores se essa pandemia se prolongar. Como eu disse, né, o tamanho da crise depende da intensidade do soco e do tempo que ela dura. Né? Você veja o seguinte, por exemplo, quem faz ginástica sabe disso. Né? Se você para de fazer ginástica por um bom tempo, né, é muito mais difícil você retornar. A perna dói, o braço não responde, você não tem vontade. Né? Então, a economia é exatamente, funciona da mesma forma. O tempo de resposta da economia vai depender do tempo em que durar essa pandemia. Então, voltar ou não
é uma questão que depende fundamentalmente de saber se esta volta vai produzir uma extensão do tempo de quarentena ou se não. Eu concordo que existem impactos econômicos importantes, mas estes impactos econômicos podem ser magnificados com uma abertura eventualmente precoce. Bacana. Outra coisa, recebi aqui no bate-papo privado bastante elogio sobre os estudos feitos aí pelo Provar, pelos gráficos, né? Acharam um estudo muito interessante. E o Ian, acho que é isso, ele pergunta, é possível ter acesso a esses gráficos, principalmente aquele gráfico dessazonalizado? Basta você, não sei quem está me perguntando, você pode entrar no site do labfin.provar da FIA, labfin.provar da FIA, ou no site do IBEVAR, e você vai ter acesso a esses relatórios. Maravilha, obrigado. E aqui uma para finalizar, eu não vou conseguir ler todas que me mandaram aqui, mas o pessoal gostou, até repliquei o parágrafo lido aqui do Einstein, sobre crise, oportunidade, sobre progresso, e aí diz o seguinte, o senhor acredita que o novo futuro que será construído a partir dessa crise vai trazer muito mais oportunidade, ou mais desafios? O que esperar desse novo futuro para o varejo, considerando que muitos pequenos varejistas terão problemas um pouco mais sérios a serem resolvidos num espaço de tempo menor? O passado nós não podemos fazer mais nada, já está feito. O futuro está para ser construído. Mas o futuro é construído a partir do presente, das decisões que nós tomamos hoje, da forma como nós nos relacionarmos. Eu diria assim, de um ponto de vista mais geral, né? Eu acredito muito que nós estamos, de fato, passando por um processo importante e profundo de aprendizagem política. Eu estou muito confiante, porque vejam vocês o seguinte, nós passamos pelo impeachment do Collor, passamos por quase o impeachment passamos pelo impeachment da Dilma, passamos quase pelo impeachment do Temer, né? Estamos vendo aí algumas barbaridades, acertos políticos, né? Estão acontecendo, mas as instituições estão funcionando, precisam funcionar melhor. Né? Sem dúvida, sob esse ponto de vista, eu não tenho nenhuma dúvida de que nós estamos evoluindo, estamos abrindo novos horizontes, aprendendo com as lições do passado, muitas vezes não tão rapidamente quanto deveríamos, né? Mas estamos. Né? Do ponto de vista econômico, eu acredito que muito há por ser feito, deixamos muitas coisas por fazer, né? Acreditando que isto pode ser resolvido, que as questões políticas elas inibem as nossas decisões, as nossas necessárias decisões econômicas, mas que lá na frente nós podemos acertar. Eu acho que a sociedade está se movimentando, né? Acreditando que essas transformações devem ser feitas. E, portanto, esses movimentos vão ocorrer. Bom, então eu quero novamente, professor, com a mensagem que o senhor deixou para a gente, eu quero agradecer aqui, principalmente por sua participação, por essa aula aí que o senhor nos deu, pelo compartilhamento do material, e quero agradecer a todos que nos prestigiaram aqui com a abertura da série O Novo Futuro.
Espero vê-los todos num próximo evento, que estará disponível no nosso site da Fundação, repetindo, www.fia.com.br. Uma boa noite a todos. Espero que o nosso futuro seja como essa mensagem que o professor finalizou, né? De bastante esperança, de boa expectativa e de sucesso para todos. Obrigado. Obrigado. Boa noite a todos. Tchau, tchau, professor.